Olá pessoal, aqui falou que eu estou aqui para mais um vídeo e dessa vez é um vídeo sobre Manchester City e Arsenal, que é basicamente uma final antecipada da Premier League desse ano. Eu já falei sobre o último jogo do Arsenal, que foi contra o Bournemouth, e lá eu já disse que eu já via muito difícil uma reação do Arsenal nessa temporada contra o City, e também já disse no vídeo que eu fiz anteriormente sobre os líderes que estão em uma fase meio decadente nessa reta final da temporada. O que aconteceu hoje já era bem esperado, né? O City vinha embalado, o City vinha com vontade, é quase como um tubarão sentindo o cheiro de sangue, entendeu? Ele viu aquele Arsenal quase que com medo entrando dentro de campo. E tipo, assim, você tá disputando o título contra o City, você tá em primeiro lugar, você tá com 2 jogos a menos, você vê o City em um confronto direto, você não pode entrar com medo que o City vai sentir o cheiro e vai acabar com você. E foi isso que aconteceu. Eu acho que esse jogo tem alguns detalhes muito interessantes para serem pincelados, incluindo o detalhe do Haaland, que saiu muito bem da área hoje, um cara que é conhecido como o brocador lá dentro da área, que geralmente não faz grandes coisas fora da área, não é um cara muito habilidoso, muito técnico, mas aqui nesse jogo ele jogou muito bem. Ele fez a função que um camisa 9 tem que fazer fora da área, o pivô, né? Fez um pivô lendário, absurdo, pro gol do De Bruyne, pro primeiro gol do De Bruyne. Não foi um passe assim difícil, mas a gente não viu o Haaland fazendo passes assim, né? E dessa vez ele fez e foi o que determinou o início dessa grande vitória do City. Também vimos uma diferença do que o City vinha jogando nos últimos tempos, que é uma mudança ali, que antes o John Stones estava jogando como volante e o City jogava com 3 zagueiros lá atrás, com Ake, Akanji e Rúben Dias, né? Dessa vez o time entrou com o Kyle Walker, né? Que jogou uma linha mais avançada, e aí lá atrás ficou John Stones, Akanji e Rúben Dias. Então jogou de uma forma diferente, colocou o Gundogan ali do lado do Rodri, colocou com o Bernardo Silva caindo mais para dentro junto com o De Bruyne, os dois bem encostados no Haaland. Deu uma liberdade pro Haaland fazer corridas de ataque, aquelas arrancadas que ele faz entre a zaga, ou até fazer o pivô para distribuir a bola ou pro Bernardo Silva ou pro De Bruyne, principalmente pro De Bruyne, tentando quebrar a linha da zaga. A zaga do Arsenal hoje estava completamente perdida. Parece que eles viam o Haaland e eu acho que foi até não foi uma estratégia, foi um detalhe que o Arteta eu acho que passou para os jogadores de ficarem muito presos ao Haaland. E eu acho que foi uma estratégia meio burra, porque aí abriu espaço para o De Bruyne aparecer livre em 2 jogos, em 2 gols, né? Aparecer bem para fazer gols. Então você acabou, lógico, marcando muito bem o Haaland. Só que essa marcação nem funcionou tão bem, porque os caras saíam da área para vir marcar o Haaland num chutão ou o pivô, né? Quando ele recebe a bola de costas, os zagueiros vinham saindo da área, abria espaço para o De Bruyne infiltrar dentro da área, e o Haaland saiu muito bem, fazendo o pivô, abrindo espaço, porque realmente o cara vai ficar segurando a bola até sofrer a falta. O Haaland não, o Haaland conseguiu segurar a bola e dar o passe perfeitamente pro De Bruyne. Eu acho que ele tá jogando cada vez melhor de costas para a área. Lógico que a sua especialidade ainda é dentro da área. E eu acho que agora acabou pro Arsenal, né? 4-1, foi uma derrota pesada. Geralmente derrotas pesadas entre times grandes, entre times que estão disputando o título, ou elas servem para derrubar ainda mais o ânimo do time, ou servem para simplesmente dar uma revolução no time e o time acordar para a vida. Eu acho que com esse Arsenal vai só derrubar ainda mais. Vão continuar sendo vice-campeões da Premier League, o que não é pouca coisa. Esse Arsenal ficou muito tempo sem disputar nada e agora disputa uma Premier League, vai para uma Champions. Então acho que já ainda é uma temporada com saldo positivo para o Arsenal, mesmo se perder para o City, que eu acho muito provável. Eu acho que esse City já pode comemorar. O que é muito estranho você até imaginar, faltando algumas rodadas ainda, faltando 7 jogos pro City, e ele tá 2 pontos atrás do Arsenal, e você tá querendo, e a gente já tá, a gente não, o torcedor do City já grita campeão, muito por causa desse feeling do campeonato. O Arsenal do Arteta tá cada vez em maior decadência, cada jogo que passa joga pior e não consegue resultados, e o City a cada jogo que passa ele melhora, ele cria uma nova ramificação de estilo de jogo, o que era um negócio muito difícil de ver no City antes da chegada do Haaland. A gente viu um City muito, não é pragmático, mas um City que sempre jogava do mesmo jeito, sempre com aquele toque curto ali para tentar sair da área.
para conseguir criar o jogo, né? O estilo do Guardiola normalmente. E agora a gente vê um Guardiola mais aberto, mais flexível em questão das suas opções. E eu acho que isso também vai muito do projeto de montagem de elenco. Você tem jogadores que fazem funções diferentes, entendeu? Então eu acho que é um grande mérito. O que eu diria é que esse título, se ele vier, ou o título da Champions, se ele vier, ele seria um título, seria uma temporada para marcar uma geração, marcar uma passagem inteira do Guardiola, não para marcar só a temporada. Esse elenco ele foi pouco a pouco sendo montado desde que o Guardiola chegou em 2016. Então eu acho que isso vai muito além desse time atual, né, desse time da temporada 22-23, vai muito além de só a contratação do Haaland, que é um cara que crava muitos gols, mas eu acho que vai muito além, eu acho que é muito um título do projeto, muito um título dos últimos 6 anos aí, onde o Guardiola vem montando esse elenco, porque tem muito trabalho, muita mão do Guardiola ali, não é como se ele tivesse chegado e pegado os jogadores que tinham antes e montado um time bom. Ele montou tudo do zero, entendeu? Então acho que é muito valioso esse projeto, esse trabalho do Guardiola. Eu acho que tá na hora de ganhar a Champions. Eu acho que é o favorito, por mais que o Real Madrid seja o Real Madrid em Champions. Eu acho que o City tá muito embalado, muito embalado. Pode ser que o Real Madrid ganhe. E outra coisa, eu acho que esse City ele termina a temporada para entrar no livro de história, para entrar na história do futebol como um dos grandes times da história do futebol. Porque, assim, por toda essa construção, por todo o futebol jogado, por toda a redenção, porque até um tempo atrás todo mundo falava que o Haaland não tinha encaixado, que o Guardiola não estava conseguindo encaixar o Haaland, que ele estava fazendo muito gol, mas não estava trabalhando junto com a equipe, que era um time meio desconexo. E agora esse time está rodando lisinho, esse time está livre, leve, solto, entendeu? E também, se ele ganhar a Champions, vai ser uma Champions que ele vai ganhar depois de meter uma goleada daquelas com 5 gols do Haaland contra o RB Leipzig, depois de fazer de destraçalhar o Bayern de Munique, depois de ganhar do Real Madrid, se eles ganharem a Champions, eles vão ter ganhado do Real Madrid, e de ter ganhado ou de Inter ou de Milan na final, que são dois times muito tradicionais, campeões de Champions, o Milan multicampeão, né, 7 vezes campeão. Então, se o City ganhar a Champions, se o City ganhar a Premier League, se o City ganhar a Copa da Liga, essa tríplice coroa, eu acho que ele entra pro Hall da Fama, ele entra pro livro de história dos grandes times ingleses da história, dos grandes times de futebol da história, por causa e além do futebol jogado, é um futebol muito bonito de se ver, é um futebol que é eficiente, é um futebol que tem ramificações, que tem diferença, que entra para cada jogo com um jeito, entendeu? Eu acho que isso faz aumentar e valorizar ainda mais essas conquistas. Então, se o City conseguir alcançar todos os objetivos nesse final de temporada, eu acho que é um time que entra para a história do futebol. Bom, você que assistiu aí City e Arsenal, comenta aqui o que você achou do jogo. E é isso. Falou e foi. Tchau.